Olá, muito bom dia. Aqui quem fala é o Gabriel Felipe na área, Contábeis Plus. Vamos estar abordando então o tema 6. Estamos praticando o sistema parte Amazonas, aqui no escritório Restaurante Vitória, mas breve voltamos ao Contábil Plus. Muito bem, as sociedades controladas em conjunto da Joint Ventures. Por dentro do tema, então, nos empreendimentos controlados em conjunto, a joint venture. A principal característica é o fato de que o controle societário é compartilhado por vários investidores e realizado de forma conjunta, ocorrendo a reunião de esforços e capitais. Em conformidade ao pronunciamento número 19, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, que é a abreviatura do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, siglas. Empreendimento controlado em conjunto de joint venture é definido como o acordo contratual em que duas ou mais partes se comprometem à realização de atividade econômica que está sujeita ao controle conjunto. Essa definição é complementada ainda com a definição de controle de conjunto. É o compartilhamento do controle, contratualmente estabelecido sobre uma atividade econômica e que existe somente quando as decisões estratégicas, financeiras e operacionais relativas à atividade exigirem o consentimento unânime das partes que compartilham o controle. Por sua vez, Oliveiras e Pérez Júnior, 2011, página 161, afirmam que as investidoras de capital aberto devem reconhecer em suas contabilidades suas participações em joint ventures, utilizando os mesmos critérios para os investimentos nas demais controladas, ou seja, o método da equivalência patrimonial. No compartilhamento do controle societário entre os vários investidores, o controle exercido por cada empresa controladora deve ser exercido em poder de igualdade por todas as empresas controladoras participantes do empreendimento. Importa dizer que não é relevante o percentual de participação individual que cada empresa controladora exerce sobre o capital social da nova sociedade. Muito bem, neste sentido, na criação do empreendimento controlado em conjunto, podem participar do capital social da nova sociedade tanto os investidores que exercem qualquer tipo de controle quanto aqueles investidores que não exercem qualquer tipo de controle sobre o empreendimento. No entanto, caso não haja controle societário conjunto entre os diferentes investidores, em que apenas uma das sociedades investidoras assume sozinha o controle societário, sem compartilhá-lo. A descaracterização da joint venture. Nesse sentido, Oliveira Pérez e Júnior afirmam que é importante ressaltar que a característica marcante de uma joint venture é a forma de controle em conjunto que deve ser exercido em poder de igualdade por todas as empresas controladoras participantes do empreendimento, independentemente do percentual de suas participações individuais no capital social da nova sociedade. Pode ser incluída em sua criação a possibilidade da participação em seu capital social dos chamados investidores que não exercem qualquer tipo de controle. Quando uma das investidoras assume sozinha o controle de uma atividade essencial da investida, poder total para o gerenciamento da parte financeira. Por exemplo, ela controla na prática toda a vida do empreendimento, o que descaracteriza a sociedade como joint venture. A figura jurídica joint venture não existe no aspecto legal, mas sim contratualmente. É por isso que o controle efetivo, que deve ser compartilhado entre todas as sociedades controladoras, deve ser bem estabelecido em um contrato.
mediante acordo a ser firmado entre os sócios participantes. Deste modo, uma vez formada a sociedade, enquanto joint venture, todas as contribuições tangíveis e intangíveis deixam de pertencer aos sócios participantes ventures, pois passam a pertencer ao patrimônio da nova empresa. Da joint venture, que após constituída, passará a ter vida contábil, fiscal e societária própria, caracterizando-se assim como uma nova entidade. Há várias modalidades de joint venture, sendo que os critérios utilizados pelas sociedades investidoras para a avaliação e a contabilização de suas participações societárias em uma joint venture dependerão da modalidade criada, entre outros fatores. Exemplos de joint ventures. Primeiro, controle de uma atividade em conjunto. Por exemplo, quando várias pequenas farmácias, drogarias se unem para realizar compras em conjunto para obterem melhores condições de preço e prazos, fazendo frente aos grandes grupos. Neste caso, é apenas atividade de compras em conjunto. Segundo, controle de ativo em conjunto, comum em muitas regiões. Por exemplo, quando pequenas empresas construtoras se unem para comprar um conjunto, uma máquina muito cara, de modo que todas essas empresas vão usá-las no tempo e na forma que combinarem. Esclarecendo para melhor entendimento, em caso de compra de máquina que produz emulsão asfáltica, matéria-prima para o asfalto. Cada empresa usará a máquina com seus materiais e produzirá sua matéria-prima para as obras de asfalto. Terceiro caso, de pequenos empreendedores que se juntam para comprar uma máquina para cada um, separadamente, produzir sua mercadoria. Neste caso, não são sócios. Isso pode ocorrer entre pessoas jurídicas ou entre pessoas físicas. 4. Exemplos de pequenos negócios, em que empreendedores individuais se unem para comprar uma máquina que serve para a produção de produtos diversos, sendo que cada um produzirá algo diferente. Por exemplo, um produzirá coleiras, enquanto o outro produzirá cintos e outro bolsas. 5. Um empreendimento comercial ou marítimo realizado por várias pessoas conjuntamente. 6. Uma sociedade de responsabilidade limitada, não limitada no sentido legal, quanto à responsabilidade dos sócios, mas quanto a seu objetivo e a sua duração. 7. Uma associação de duas ou mais pessoas para realizar um negócio de empresa para obter lucro, cuja realização empenha seus bens, dinheiro, energia, habilidade e conhecimentos. 8. Um acordo especial entre duas ou mais pessoas que empreendem um negócio determinado, com objetivo de lucro, sem caracterizarem como sociedade nem companhia. O objetivo das joint ventures, tendo como principal característica o fato de que o controle societário é compartilhado por vários investidores. O principal objetivo é a parceria realizada entre as empresas participantes com o intuito de atingirem uma meta comum, ou seja, a expansão das empresas, bem como fazer uso de uma estratégia para a penetração em novos mercados. Processo de formação de uma joint venture. Para a formação de uma joint venture, é necessário observar 3 etapas interligadas entre si. Primeiro, a assinatura do acordo para a criação da joint venture. O acordo que celebrará a criação da joint venture deve conter as condições necessárias para sua formalização, ou seja, deve especificar como será dividido o poder entre as sociedades controladoras, deve especificar como devem ser as contribuições de cada participante, deve dispor as normas internas que regirão a criação do empreendimento controlado. Em conjunto, deve especificar a possibilidade de participação de outros investidores e sócios controladores, entre outros requisitos
necessários. Segundo, a previsão de direitos e obrigações dos participantes e das condições gerais para a criação da joint venture. Após a assinatura do acordo entre as empresas, controladoras ou não participantes do empreendimento, devem ser efetuadas a previsão e a especificação dos direitos e das obrigações inerentes a cada participante da joint venture, sendo necessário até mesmo especificar qual será a integralização de capital realizado para a formação da nova empresa. Devem ser estabelecidos os critérios para a distribuição e a utilização dos lucros, bem como o plano de auditoria, de controle, de verificações e de fiscalizações das contas. Por fim, também deve ocorrer a previsão das condições comerciais, com o intuito de que a joint venture criada não seja apenas uma atividade complementar, realizada pelas sociedades controladoras, impedindo assim que haja competição entre elas. Terceiro, a execução dos propósitos da joint venture. Após cumpridas as duas etapas anteriores, deve-se iniciar a execução dos propósitos da joint venture, mediante a constituição de uma sociedade anônima ou limitada, em conformidade à legislação do país em que se encontra sediada. Modalidades de joint ventures. São 3 modalidades de joint venture existentes, sendo que os critérios utilizados para a avaliação e a contabilização das participações societárias das sociedades investidoras em um empreendimento tipo joint venture dependem da modalidade criada para esse tipo de empreendimento. O pronunciamento número 19, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que regula esse tipo de empreendimento, prevê como principais 3 tipos de modalidade de joint venture. Primeiro, operações controladas em conjunto. Segundo, ativos controlados em conjunto. Terceiro, sociedades controladas em conjunto. Nota-se que as modalidades de joint venture diferenciam-se relativamente quanto à espécie que é controlada em conjunto pelas participantes do empreendimento joint venture, ou seja, as operações, os ativos ou sociedades controlados conjuntamente. A. Operações controladas em conjunto. Nesta modalidade de joint venture, há apenas a assinatura de um acordo entre 2 ou mais empresas investidoras, com o intuito de exploração do empreendimento temporário, sem sequer ocorrer a criação de uma nova empresa, pois a empresa criada apresentará um prazo de vida já definido e estipulado. B. Ativos controlados em conjunto. Nesta modalidade de joint venture, tal como ocorre na modalidade anterior, há apenas a assinatura de um acordo de parceria e não há a constituição de outra empresa. Oliveira e Pérez, de 2001, página 160, define essa modalidade afirmando que, nesta segunda modalidade, parte ou total dos ativos necessários à execução do empreendimento pode ser adquirida pelos ventures para uso exclusivo da joint venture. Em outras palavras, a joint venture irá deter o controle e mesmo a posse dos ativos alocados para a exploração da atividade em conjunto. Sociedades controladas em conjunto. Diferentemente das modalidades anteriores, nessa modalidade a joint venture há a constituição de uma nova empresa, mediante a associação de investidores apresentando seus próprios ativos passivos e despesas. Trata-se de associações de investidores, pessoas físicas e jurídicas, para a constituição de uma nova empresa com sua própria estrutura administrativa, financeira e operacional, seus registros e suas próprias demonstrações contábeis. Como qualquer outra entidade independente, vai ter seus ativos, passivos, receitas e despesas. Nota-se que tal modalidade apresenta a maior complexidade operacional, administrativa e contábil. Os aspectos contábeis da joint venture. Destaca-se que a principal característica na formação de uma joint venture é a forma de controle em conjunto, que deve ser exercido de modo igual por todas as empresas controladoras, participantes do empreendimento, independentemente do percentual de participação de cada uma no capital social da nova sociedade. No entanto, a partir do momento em que a joint venture é constituída,
todas as contribuições tangíveis e intangíveis deixam de pertencer aos sócios participantes ventures e passam a pertencer ao patrimônio da nova empresa. Assim, a joint venture, ao ser constituída, passa a ter vida própria, ou seja, será uma nova entidade para os fins contábeis, fiscais, societários e outros, apresentando seus ativos, passivos, receitas e despesas. A joint venture, a partir do momento em que é constituída, passa a ter aspectos contábeis específicos de uma sociedade controlada em conjunto, sendo que sejam analisados os critérios utilizados pelas sociedades investidoras para avaliação e a contabilização de suas participações societárias. Nesse tipo de empreendimento, deve-se ter conhecimento da modalidade de joint venture que foi criada. A partir do momento em que for descaracterizada como tal, deve ser alterada. Da mesma forma, na sociedade investidora, a forma de reconhecimento contábil da sua participação. Os aspectos contábeis inerentes às joint ventures criadas irão variar conforme a modalidade criada. A. Operações controladas em conjunto. Nesta modalidade de joint venture, conforme exposto, há apenas a assinatura de um acordo entre duas ou mais empresas investidoras, com o intuito de exploração de um empreendimento temporário, sem sequer ocorrer a criação de uma nova empresa, pois a empresa criada apresentará uma vida já definida. Contabilmente, cada empresa participante da modalidade joint venture deve manter, bem como reconhecer em suas demonstrações contábeis os ativos que foram alocados no empreendimento, os passivos que foram gerados, bem como as despesas incorridas e as receitas auferidas em seu percentual de participação na joint venture. Oliveira Pérez, Júnior, 2011, 158, ressaltam que, para efeito gerencial e de controle do empreendimento, é salutar que tais saldos contábeis sejam registrados pela investidura, de forma segregada das demais atividades operacionais da empresa. B. Os ativos controlados em conjunto. Nesta modalidade de joint venture, conforme exposto, tal como ocorre na modalidade anterior, há apenas a assinatura de um acordo de parceria e não a constituição de outra empresa, pois as empresas participantes da modalidade joint venture, os ventures, adquirem em parte o total dos ativos necessários à execução do empreendimento para o exclusivo da joint venture, para uso exclusivo. Observe-se assim que a joint venture irá deter o controle e a posse dos ativos alocados para a exploração da atividade em conjunto. Contabilmente, em se tratando de ativos controlados em conjuntos, cada empresa venture participante da modalidade joint venture deve atestar, registrar e reconhecer sua participação nessa modalidade, tanto nas demonstrações contábeis, que devem ser preparadas de forma separada, bem como nas demonstrações consolidadas. Os ativos que foram adquiridos em conjunto pelos sócios e controlados pela joint venture, os passivos incorridos em conjunto e relacionados com o empreendimento, bem como as receitas, as despesas e os custos resultantes do empreendimento. C. Sociedades controladas em conjunto. Diferentemente das modalidades anteriores, nesta modalidade de joint venture, a constituição de uma nova empresa, mediante a associação de investidores, apresentando seus próprios ativos, passivos e despesas. Essa modalidade de entidade controlada em conjunto é criada mediante a associação de investidores, que podem ser tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, com o intuito de criar uma nova empresa. Essa nova empresa será uma entidade independente e apresentará sua própria estrutura administrativa, financeira e operacional, apresentará ainda seus ativos passivos e receitas e despesas. Nota-se que tal modalidade apresenta maior complexidade operacional, administrativa e contábil, e assim deve possuir seus próprios registros contábeis, bem como preparar e apresentar suas próprias demonstrações contábeis, devendo ocorrer necessariamente a demonstração dos procedimentos utilizados para a elaboração e divulgação de demonstrações contábeis consolidadas, tanto por parte da sociedade investidora quanto por parte da joint venture.
Ainda a sociedade investidora deve apresentar os critérios para o reconhecimento de sua participação societária na nova empresa decorrente da joint venture. E por fim, deve-se também demonstrar qual o tratamento contábil dispensado aos acionistas minoritários, caso exista. Muito bem, temos os sites aqui acompanhando na web. Temos um texto de pronunciamento técnico, CPC 19, que dispõe sobre participação em empreendimento controlado em conjunto de joint venture, disponível aí no CPC.org. Os documentos no site aí, quem quiser procure e ver. Mediante a leitura fácil e didática, você terá o pronunciamento técnico emitido pelos comitês de pronunciamentos técnicos que trata especificamente de regulação, participação em empreendimento controlado de joint venture. O acesso ao portal da contabilidade. Portal da contabilidade aí no site do Portal Contábeis. Trata-se de um portal contábil jurídico de conteúdo essencial e eficaz para que o estudo e entendimento da ciência contábil em todas as suas dimensões, pois aborda diferentes temáticas por diversos ângulos. Acesse o artigo aí de joint venture, Fábio André, disponível no site aí, conceito de joint ventures. Bom, o artigo então ampliará seus conhecimentos sobre a joint venture, e pois trata de uma forma didática do tipo de contrato usado pelas companhias para a troca de tecnologia e conhecimentos, em que todas as partes dividem o lucro. Esse artigo destaca que, no modo sem fronteiras comerciais, este método torna-se cada vez mais comum, pois muitas empresas não visam uma sociedade vitalícia, e sim adquirir novas ideias para seus empreendimentos, expandindo seu mercado por meio de empresas locais. O artigo de estruturação e desenvolvimento da joint venture em busca de maior competitividade, no caso de uma empresa disponível no acadêmico. E o artigo aborda e descreve, mediante análise da estruturação, desenvolvimento e da evolução da joint venture, Jost, Brasil, sistemas autônomos, empresa, localização Caxias, assim por demais. Temos os artigos das joint ventures no direito brasileiro e seus reflexos na indústria do petróleo, da Isabela Maria Medeiros, e outros disponíveis no portal BPG. Possibilidade. Esse artigo aborda que analisa a possibilidade de joint venture constituída sob uma forma de sociedade anônima e a constituição sob forma de consórcio, investigando como ocorre a arrecadação de tributos em ambas as espécies, bem como suas implicações na indústria petrolífera, por meio da análise de seu conceito, principais características e regulação legal. Aí temos alguns vídeos, vídeo da palestra de Giná, temos assista o vídeo da contabilidade, Giná Gasparini, elaborado pela Secretaria Receita Federal, as explicações didáticas acerca das demonstrações financeiras e principais características. Aí temos alguns questionários de instruções agora de algumas 6, 7, 10 perguntinhas. Não vamos estar respondendo aqui. As respostas são conforme o que a gente leu, pegando a base do que a gente interpretou, que a gente interpreta da leitura que a gente fez, a gente coloca temos as perguntas e a gente coloca aqui, por exemplo, seria de inventors, a gente coloca nas respostas as alternativas, a gente coloca, e as respostas a gente coloca conforme o que a pergunta é colocada. Bom, finalizando, neste tema você aprendeu que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, emitiu o pronunciamento número 19, denominado Investimento de Empreendimentos Controlado em Conjunto, joint venture, que trata de várias formas de empreendimentos controlados em conjunto. Tal pronunciamento foi aprovado pela deliberação CVM número 606/2009. Cabe destacar que, anteriormente referido tema era tratado pela instrução da Comissão de Valores Imobiliários, CVM número 247/1996, e foi alterado pelo pronunciamento CPC 19, devido ao processo de convergência das normas contábeis brasileiras para as normas internacionais de contabilidade, em conformidade ao pronunciamento IAS 31,
Esse pronunciamento do International Accounting Standards Committee IASC de número 31, denominado Financial Reporting of Standards in Joint Ventures, fundamentou o pronunciamento número 19, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC, denominado Investimento em Empreendimento Controlado em Conjunto Joint Venture. Também aprendemos que a Joint Venture é a expressão que significa, em uma tradução literal, empreendimentos em conjunto. A definição de Joint Ventures, empreendimento em conjunto, denota uma associação de esforços e capital em que o controle societário é compartilhado por vários investidores. Essa forma de compartilhamento de controle societário é antiga, sendo que nas últimas décadas, devido à globalização, atingiu grande importância tanto no Brasil quanto no exterior, tendo se tornado comum a criação de novas empresas dessa categoria. Nos empreendimentos controlados em conjunto a joint venture, a principal característica é o fato de que o controle societário é compartilhado por vários investidores e realizado de forma conjunta, ocorrendo a reunião de esforços e capitais, do compartilhamento e do controle societário entre os vários investidores. O controle exercido por cada empresa controladora deve ser exercido em poder de igualdade por todas as empresas controladoras participantes do empreendimento. Importa dizer que não é relevante o percentual da participação individual que cada empresa controladora exerce sobre o capital social da nova sociedade. Bom, nesse sentido, na criação do empreendimento controlado em conjunto, podem participar do capital da nova sociedade tanto os investidores, que exercem qualquer tipo de controle, bem como aqueles investidores que exercem tipo de controle sobre o empreendimento. No entanto, caso não haja o controle societário conjunto entre os diferentes investidores, em que apenas uma das sociedades investidores assume sozinha o controle societário sem compartilhar, a descaracterização da joint venture. Muito bem, aí temos o glossário e finalizando aí o livro. Tivemos alguns vídeos, cerca de 10 mais ou menos vídeos, falando um pouco sobre a contabilidade avançada. Contabilidade avançada e seus conceitos, as contas patrimoniais, a gente já viu na contabilidade básica, que foi o primeiro livro aí que a gente viu. E finalizando aí então com o tema 6, a contabilidade avançada, o tema 6, que fala um pouco das sociedades controladas em conjunto, as joint ventures. Neste 7º semestre, a gente fala um pouco mais das joint ventures, as sociedades controladas. E é isso. Espero que tenham gostado. Alguma dúvida, coloque aí nos comentários. É isso aí. A joint venture, então, nada mais é que... vamos achar aqui novamente, que é um conjunto de sociedades controladas. É exatamente isso. Pronunciamentos contábeis do CPC. E é isso. Aprendeu aqui uma literal expressão de significado de empreendimentos em conjunto. É isso aí, joint ventures. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu.